Bom dia a todos. Caio, obrigado pelo convite, pela oportunidade, a confiança de estar aqui mais uma vez com esse timaço aqui, para a gente falar um pouco dos números que foram colocados e a impressão de cada um, né? Queria só começar dizendo que tivemos uma aula de fisiologia fantástica hoje, né? Agradável, coisa que não é fácil, né? Super agradável e interessante. Mas eu queria... Cadê o mestre, meu xará, o Paulo? Eu queria... Ele está explicando o ciclo de Krebs lá. Eu queria só lembrar, faltou uma praga, viu, Caio, que ele não colocou lá. Quando a gente foi para Delfinópolis plantar cana, tinha alguns produtores em volta, na época da seca, pasto acabava e daqui a pouco começava o gado a entrar na cana. Uma vez, duas vezes, três vezes, 5, 10... Aí você vai lá, faz a cerca para o cara, depois põe cerca elétrica, mas a porteira continua abrindo sozinha, você põe cadeado, quebra o cadeado, uma coisa terrível. Aí, numa dessa, não tinha mais jeito, eu resolvi conversar com um cara lá, né? E para reclamar que não estava dando mais, né? Aí eu cheguei lá, falei, ó, a vaca está comendo nossa cana lá, não tem mais jeito, já foi lá 20 hectares de cana, não tem mais como. Não, doutor, não come cana não. Mas como que não come cana? Não, só come folha. Então, ele falou que a gente precisa cuidar das folhas, né? Eu lembrei dessa praga nova aí que precisa cuidar. Hoje eu tenho lá, acho que uma meia dúzia de cavalo e 2 vaqueiros só para tirar a vaca da cana. É a única solução. O melhor produto que nós tivemos para cuidar dessa praga aí. Mas vamos lá. A ideia é a gente fazer um conjunto de perguntas para a plateia. Vamos responder as perguntas e depois a gente faz uma rodada de considerações de cada um de vocês. Depois vamos ter um segundo conjunto de perguntas e mais uma rodada de considerações. Combinado? Só queria justificar aqui, o Luiz Gustavo Teixeira, da São Martinho, foi pai ontem, então não conseguiu vir hoje para cá, nasceu a Aurora, né? E está super feliz lá. E a gente incorporou o maior sacarose, o maior canassauro aqui, o Marinho, né? Para trabalhar conosco hoje. Então, vamos lá para as perguntas, as primeiras perguntas para a plateia. Pode vir. Tem que escanear, né? Para poder votar. Senão não vai conseguir votar. Quem tiver dúvida, pede para os universitários aí que... Podemos ir já, não? Eu acabei de receber aqui uma solicitação. Quem estiver postando para marcar Cana Plan nas redes sociais aí, por favor. Podemos seguir, gente? Ok? Beleza, então vamos para a primeira pergunta, por favor. Então, a projeção de oferta de cana, tendo em vista o que a gente ouviu hoje aqui, as informações, oferta de cana em cenário úmido, alta probabilidade, levará a se ter cannabis para a safra 23-24. 1, acima de 30 milhões. 2, 30 milhões. 20 milhões. 10 milhões. Ou sem cannabis no cenário úmido. Vamos votar, então, por favor. Não tem a musiquinha, Caio? A musiquinha ajuda a se controlar. Então, nós tivemos aqui para 30 milhões, 7%, acima de 30, para 35,6%, 38, 20 milhões, 39, 10 milhões e 10%, 9,9%, sem cannabis. Então, nós estamos aqui entre 10 e 20 milhões, pelo que a gente percebeu aqui, com quase mais de 75% aí, das respostas. Vamos para a segunda pergunta, por favor. Caso o El Niño seja fato e o cenário de safra úmida também com stop and go no segundo semestre de 23, o mix açucareiro sofrerá?
dado a questão da capacidade de moagem, como é que fica isso? E seguindo, o dólar mais forte, com câmbio abaixo de 5, reduz o prêmio do açúcar frente ao etanol, mesmo contando com o CBIO. Isso também mexeria com o mix açucareiro. Qual seria ele? 47, 46, 45, 44. Acho que tá limitado, mas tem uma possibilidade aí, né? Vamos lá. Musiquinha chegou, ó. Realmente uma visão de safra bastante açucareira, né? Com 36% para 47%, 27% para 46%, 27% para 45% e 44% já quase 8%. Então, indicando aí uma visão realmente de safra bastante açucareira, conforme já foi colocado. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Os custos de produção mostraram queda. A produtividade de 23 de 4 será melhor e os preços do açúcar e do etanol são projetados com alta. Concordância com isso ou não? Melhora a margem, mantém a margem ou não sei? Quem não souber, é melhor não responder, viu, Caio? Já está perdido. Aí, né, pelo que já foi colocado também, 75% que melhora a margem do setor, né? Eu acho que é sensível a redução de queda de custos aí, de insumos principalmente, que deve não só ajudar a EBITDA, mas ajudar o que vai ficar no caixa esse ano, por conta do trato do ano que vem, né? Próxima pergunta, por favor. Recuperamos parte do atraso de fevereiro, março de 23 em abril? Não, somente 70%. Sim, apenas 60%. Sim, apenas 80% recuperado. Recuperado totalmente. 60% recuperado. Ou o canavial está atrasado ainda. Estamos falando de cana, de desenvolvimento do canavial. Não é moagem. Vamos, não é plantio. Plantio não precisa nem perguntar, né? Plantio tá um desastre. O Jaime já me falou que vai plantar 15 mil ano que vem, 10 do ano que vem e 5 que vai passar desse ano para lá, né? Mas a conta aqui é cana. Nós falamos no início, em janeiro, estava muito atrasado o canavial, né? O que aconteceu daí para frente? Eu vou aqui nas duas perguntas com maior... Sim, mas apenas 60% recuperado, né? Então tem aí uma questão de talvez uma parte do canavial tenha sido recuperado, e aí talvez o final de safra ainda tenha um pouco de dúvida em relação a como é que vai ser a produtividade. Bom, isso posto, com essas 4 perguntas aí compartilhadas com todos, queria começar aqui uma discussão de como é que é a visão da safra de vocês, começando pelo Marinho aqui. Vamos lá, Marinho, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, mesmo de forma emergencial, né? Eu estava no banco de reserva, já me puseram aqui. Visto tudo que foi apresentado aqui, desde dos fundamentos de fisiologia do nosso mestre Paulo, e com as brilhantes apresentações do Cira e do Nilceu, sobra pouca dúvida do que deve acontecer esse ano. Nós temos mais cana, esse mais cana sempre fica entre 5 e 10, é muito difícil. Esse 8 que foi colocado aí é meio fatal, né? Não tem muito jeito. E
Quem vai se aproveitar mais dessas melhores condições ou dessas condições? Nós estamos com médias históricas de chuva, não estamos muito diferentes. Nós estávamos muito ruins. Voltamos a ter chuva no verão, voltamos a ter chuva quando precisa ter chuva, né? Então, se nós estivéssemos com o canavial em condições normais, nós teríamos um aumento maior, porque as quedas foram muito grandes, de 15% até. Só não vai ter mais do que 10%, na minha opinião, porque ainda tem sequelas. Nós temos ainda canaviais de quarto e quinto corte, com as marcas fortes daqueles anos das secas e das geadas. Então, poucas empresas conseguiram acabar com todas essas áreas ruins e elas vão deixar a sua marca mais este ano. Provavelmente é o último dessa sequela dos tempos ruins. Eu acredito que, se a gente tiver um verão típico, um ano típico, esse ano um verão típico novamente, nós vamos voltar às melhores produtividades nossas no próximo ano. Porque o pessoal está caprichando muito, está investindo bastante, está tendo condições de investir. Tem um protocolo novo de novas ações no trato de soca. E eu tenho uma observação só, que, independente de qualquer protocolo, nós precisamos ter a cana lá no campo. E a população, o estande, depende de um bom plantio e depende de uma boa colheita, um cuidado na colheita. Nós sabemos que a colheita pode nos levar uma boa parte da população, se não bem executada. Então, e que ocorreu nesses tempos, nesses últimos anos, até também provocado e mascarado pelo clima, é uma muito baixa qualidade de plantio geral, em todo lugar. E aí você fica até nem sabendo quanto foi o clima que contribuiu e quanto nós perdemos de qualidade mesmo. Porque com a desdobra de meiose, nós voltamos a plantar cana no estilo, na mania velha, né? No estilo velho, e muito pior do que se fazia antes. Tem algumas contribuições, se a gente lembrar, você não pode entrar com um cobridor na área que ainda tem gente, então você atrasa isso por causa do uso de inseticida, das novas normas de segurança, que são justas, mas são uma série de fatores que nos levaram a perder qualidade no plantio. E tem um outro detalhe que apareceu aqui, da cana tombada, e pouca gente se lembra disso, a gente nunca conseguiu dar um peso adequado para porte ereto de cana por época da seleção. E quando aparece alguma cana mais rica ou produtiva, ela cai e o cara fala, eu não posso abrir mão dela. Só que tem um fator que a gente pouco observou e que eu chamo a atenção e esse ano vai aparecer. Toda vez que cai cana, algumas variedades, mais, outras menos, mas elas arrancam a soqueira do chão. E, normalmente, isso ocorre no primeiro corte, quando a cana está mais pesada. Fatalmente, você vai para um segundo corte, uma população já menor, porque quando a colhedora passa, ela leva embora essa moita. Então, cair cana não é só problema de impureza e nem de ATR mais baixo, e nem de dificuldade na colheita. Eu acho que o pior de todos é você perder stand para o restante do ciclo. Mas eu concordo com os números que foram passados aí, e eu acho que está suficiente, né, Paulo?
Você que é o Você que autônomo manda. daí. Você que manda, Maria. Muito obrigado. Betão, e lá em Lençóis, como é que tá? Bom dia a todos, mais uma vez. Caio, eu gostaria de parabenizar, como sempre, aí, essa reunião muito valiosa dentro do setor, aos seus colegas de trabalho que fazem esse trabalho aí, Ciro, o pessoal todo aí, e também parabenizar o professor Paulo pela aula de fisiologia, falando a língua de todos. Eu acho que nem só agrônomos, como todos, captaram a mensagem como é o desenvolvimento fisiológico de uma planta. Foi muito ilustrativo isso e nos mostra agora em cima do que nós estamos vendo aí nesse debate. A nossa região, esse ano, realmente está bem chuvosa, né? Nós já estamos, na minha empresa, nós temos 7 tomadores de chuva, nós já estamos com 900 milímetros de chuva. Então, está sendo diferenciada, né? Então, tudo que é excesso tem os prós e tem os contras, né? Então, nós estamos avaliando essas canas de agora, né? Realmente, a TR está... Nós estamos, por enquanto, colhendo só canas com maturador. Nós estamos numa média de 114 ATR, né? Então está sendo... E a produtividade ainda está mostrando uma produtividade aí com aumento, com acréscimo em relação à safra passada, em torno de 3% a 5%. Tá? O porquê disso que nós temos notado? Nossas canas elas estão muito bem formadas, está com uma folhagem muito bonita, ainda mais que depois começamos a introduzir o fungicida, né? Para salvar essa parte foliar aí, está indo muito bem. Só que como mesmo não montou muito, porque nós pegamos um período de janeiro até agora, com pouca luminosidade. Luminosidade é muita coisa dentro de uma gramínea, né? E realmente isso aí está deixando aquilo que nós estávamos com uma perspectiva de maior produtividade, em média aí, tá? A TR, se continuar desse jeito, o clima é um ano realmente para a gente tomar cuidado aí, fazer com que use mais o maturador. Nós estamos até programando esse ano 3 fases de maturação, tá? Eu já tenho notado em safras passadas que o final de maturador em safra é muito bom, porque ele mantém, que a cana tem o pico dela, né? Ela vai até setembro, outubro, depois ela começa a cair. Então, a gente manteve com isso aí também. Esse ano, acho que vai ser mais ainda, tá? Agora, tem um porém de tudo isso que a gente vai ter que ver bem, que vai ser o pisoteio, né? Trabalhar com solo úmido é um problema grave, tá? Mas se a gente tiver condições de fazer uma colheita melhor, mais focada nisso, eu creio que o ano que vem nós vamos ter uma excelente safra, melhor que esse ano. Por quê? Como o Marinho já disse, o investimento nos torna mais... Está projetado para um retorno melhor. O ROI do negócio vai ser melhor. Quando está assim, você, como investidor, como agricultor, você vai melhorar a sua cultura cada vez mais. E é o que está acontecendo dentro do setor. Eu falo assim, a cana, a gente pode falar de todas as culturas, mas é uma das culturas mais estáveis que tem. Em relação a preço, é tudo. A única coisa que nós estamos ainda aprimorando é a produção, é o TCH. Mas não é como você fazer uma produção de grãos de uma hora para outra. Você consegue, porque é uma cana anual, não é uma semi-perene, cana é mais difícil. Então, nós passamos por diversas adaptações dentro da cana, que sofreu muito em produtividade. Um dos grandes vilões é o pisoteio. Tá? Nós trabalhamos com máquinas aí, altas potências de trator, com tudo. Com mais que você trabalhe dentro do preparo, mais possível, sempre pisoteio, assim, tudo sempre está pisoteando, e isso aí faz com um impacto de perda de produção grande. Tá? Outra coisa, que eu tenho notado, as pragas e doenças, nós cada vez mais nós temos que cuidar disso, porque está aumentando ainda, não tá. Nós estamos fazendo agora lá mais um controle biológico junto com o químico, que está tendo também um sucesso aí, que a gente tem que focar bastante sobre isso aí. Então, as práticas aí de hoje estão fazendo com que realmente a gente vai começar a retomar uma produtividade melhor. Isso que cobre custo é produtividade. Então, isso com que isso aí que eu estou citando, que vai ser uma hora que a gente vai investir mais no canaviais. E o preço também, o que nos mostra, né, Caio, ver aí as perspectivas do que nós começamos. Nós pensávamos no final de dezembro, começo de janeiro, uma perspectiva de baixa, nós estamos mais otimistas agora. E com isso vai incentivar o produtor, principalmente, a investir na cana, né? Porque o que nós queremos no final é isso aí. E com todas essas normativas de melhoras, com toda essa produtividade, tudo isso aí, eu creio que realmente vai ser uma safra melhor,
Mas o ano que vem ainda, o 24, 25, acho que vai ser melhor ainda, porque, como eu falei, os investimentos serão maiores nesse ano. Show de bola, Betão. Já, irmão, vai lá. Agora que nós trocamos o técnico, estamos mais tranquilos, podemos falar sossegado. Já ganhamos, hein? Duas, hein? Tá bom, né? É um recorde já. Bom dia a todos. Obrigado, Caio, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente esteve aqui em outubro, né? Passaram 6 meses, muita coisa aconteceu, né? Governo, né? Mais notícia ruim do que boa, né? Se que a notícia boa só ficou para cana, né? Apesar que em novembro a gente começou a se preocupar. Ficaram 20 dias sem chover. É por isso que ela é fantástica, né? E ela esqueceu dessa seca de novembro, ela começou a crescer com as chuvas de dezembro, aí em janeiro veio temperatura baixa, pouca luz, aí é outro farol que acendeu, e agora nós estamos consolidando a safra, que eu diria até agosto. Acho que as canas que nós vamos colher até agosto já estão consolidadas, não tem uma grande surpresa. Vou fazer o meu cenário, se não acontecer geada, que é uma possibilidade, não acontecer o El Niño, que daí nós vamos ficar sabendo quanto que vai sobrar e não quanto que vai morrer, a conta é inversa. E também uma isoporização que eu acho que para nós não vai ter um grande problema lá. Então, o cenário para nós hoje, que era de ter 3% acima de cana em relação a 22%, a gente já, acho que já ultrapassou 7%, 8%, né? Então, a gente está bastante confortável com a nossa estimativa. É o que eu falei, o que fica aí é as canas de outubro e novembro. A gente teve uma safra mais longa no passado, né? Moemos bastante em outubro e novembro, ainda bem que novembro favoreceu a moagem, mas tem esse período aí que a gente tem que depender um pouco do outono, né? O outono do ano passado, que eu traço como abril, maio e junho, choveu 70 milímetros, a soma dos 3 meses, né? Esse mês de abril já choveu 100 e pouco. Mas tem que chover um pouquinho em maio, né? Um pouquinho em maio, acho que não faz mal para ninguém. Eu não vou reclamar, não, viu? E aí, a gente agora tem um desafio de moer toda essa cana, caso venha essa chuva de maio, né? Eu acho que uma das coisas que, esse é meu sentimento, a gente colheu 1,5% da área, muito pouco, né? Por toda essa questão de chuvas, eu acredito que as soqueiras, elas vão ter um TCH proporcional maior do que a cana-planta vai entregar. Não que a cana-planta esteja ruim, né? Vai ter 140, mas os TCHs das soqueiras vão surpreender bastante, né? Nós estamos tirando quarto corte com 115, 120, é uma coisa que você não esperava, né? Então, acho que vai dar uma levantada boa, lógico, vindo de uns tratos culturais bem feitos, né? Preservando todos os nossos canavial. Então, acho que vai surpreender bastante o TCH das soqueiras que nós vamos colher das canas até agosto. Depois, a gente vai depender um pouco do clima de maio e junho, né? Eu diria que o ATR está vindo muito bem. A gente tinha uma visão muito positiva lá em dezembro com o ATR. Depois a gente ficou um pouco preocupado com as pré-análises que começamos em fevereiro, mas ela está vindo o que a gente tinha definido lá em dezembro. Então, estamos saindo bem acima da nova projeção, né? O maturador está dando em torno de 12 a 15 quilos a mais. É uma ferramenta que está fazendo diferença. E eu tenho certeza que nós vamos trocar esse ano o produto de pré-seca por maturador de final de safra. Que eu acho que isso aqui vai ser inevitável e acho que vai entregar muita coisa. Então, em resumo, São Paulo é isso, a Nardini está bastante otimista com a previsão de safra. Estamos até um pouco preocupados, né? E vem a questão de pisoteio, né? Porque você tem que começar a entregar a cana e você fala, não podemos estragar, mas tenta mudar um pouco as frentes de colheita para canas mais avançadas em corte, né? Para tentar começar a fazer produto, né? Consumo de bagaço indo para o espaço. Então, assim, é uma safra que eu acredito que pode ser cara. É uma safra cara, mas ela vai ter margem, porque as receitas estão aí, a produção está aí. Eu só acho que não vai ter uma ATR maior que a safra passada pelo tamanho da safra. Mas eu acho que nós vamos ter ATRs muito bons em julho, não falando de El Niño, tá? Falando de uma safra normal, acho que nós vamos ter ATR muito bom lá para o mês de junho e julho, e acho que nós vamos ter uma safra rica se não tiver El Niño.
mas não maior que no passado, porque a safra vai ser maior, né? Inevitavelmente. Acho que é isso, Paulo. Beleza. Luiz, você que roda o Brasil inteiro aí, o que você está vendo? Bom, lembrando que o Jaime é bom de acertar as coisas aqui, né? Quando ele vem aqui. O Paulinho até tem rodado menos um pouco nas últimas semanas, tem rodado menos um pouco, mas fiz uma enquete com a turma nossa que está espalhada aí para todo lado, né? Ou seja, tem uma cobertura grande do pessoal, tanto o pessoal comercial como o pessoal da área de desenvolvimento, que os nossos campos experimentais também dariam um retrato bom disso. Infelizmente, a gente não começou as colheitas, começaram basicamente essa semana da canas precoces. Então, estão muito mais na sensibilidade do que no número, né? Porque daria para comparar, principalmente as variedades padrão, e como tudo é tratado de uma forma igual, é um bom mecanismo, é um bom termômetro para você ver. Mas tem outras formas de procurar saber. Primeiro, esse bate-papo com a nossa turma todo está convergendo, ou seja, resumidamente, eu sou totalmente de acordo com o número que vocês apresentaram, cara. E isso se concretiza também por dois outros fatos. Nós fizemos primeiro eu dei uma olhada como é que estava no benchmark nosso lá, a cana colhida de março. Tinha 40 usinas que colheram em março. O problema é que dessas 40 usinas só tinha 5 que coincidentemente colheram também em março do ano passado. Mas eu dei uma olhada em abril. A produtividade em março dessas 40 usinas estão 9% superiores à de abril do ano passado, que abril já foi um pouquinho melhor do que março do ano anterior. Então, a saída já foi boa. O que o Jaime falou de soca, eu olhei depois também cana-planta, segundo, terceiro, quarto, volumes são pequenos ainda, né? Mas todas elas, as soqueiras, inclusive, deram soqueiras, segundo e terceiro corte, em torno de 15% superior a abril do ano passado. Quer dizer, uma boa sinalização. Nós fizemos uma enquete, mandamos uma pesquisa rápida para o pessoal que participa do benchmark, depois... Quando vocês receberem isso, a gente sempre devolve isso depois num relatório simples, mas personalizado, né? Para você comparar a sua região com o seu grupo, com a sua usina. Deu exatamente esse número, ou seja, na nossa enquete deu 8,5 a mais, pensando nas estimativas. A gente pediu para as usinas, diga a sua estimativa de safra hoje. Fizemos isso essa semana, né? Iniciamos sexta-feira e fechamos agora. A única fez um questionário recente, também envolveu, aí tem uma amostragem de Centro-Sul, mas tem quase um pouco mais de 4 milhões de toneladas. Deu também a mesma projeção. O questionário era um pouquinho antes, que era fevereiro, quer dizer, se fizesse hoje, talvez fosse até um pouquinho melhor. Então, tudo está convergindo, a saída, a expectativa, o dado qualitativo que o pessoal no dia a dia está fazendo na estimativa está convergindo para algo desse nível, né? O Marinho colocou muito bem que eu acho que a gente tem heranças aí do passado, né? As condições de plantio, né? Eu lembro que o Paulinho, a última vez que eu estive lá na propriedade deles, ele estava comentando sobre uma variedade que sofreu mais com a seca, que falhou e tal. Essa herança permanece, né? Sem dúvida não tem jeito. Mas o que a gente mostra, eu gosto muito dessa analogia que o senhor faz das safras anteriores, né? Que não quer dizer que o retrato passado é igual ao investimento financeiro, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas o retrato parece muito fidedigno, né? A safra 10, 11 e 11, 12 foi 2 safras de recuperação, foi 2 safras muito ruins, e logo depois vieram 2 safras muito boas de recuperação, né? O gráfico que ele mostrou, ele começou na 10, 11, mas a 10, 11, se ele colocasse um anterior, que era 9, 10, também a perda seria muito grande, com a 9, 10, onde eu me lembro, foi uma safra também muito úmida, foi extremamente produtiva. Acho que foi a melhor safra que a gente teve nos últimos anos. Quer dizer, nós tivemos 2 anos muito ruins, 2 secas ferradas, e que repetiu agora em 2021, e nós retomamos 22, e é muito provável pelo clima, que já ocorreu, o clima já está aí, já fortaleceu, que vai ter, de fato, 23 da mesma forma. Se, por um lado, tem essa questão da herança, de um pouco mais de falha, de plantios também não tão bem conduzidos, nós vivemos, fazendo analogia com o passado, uma condição de tecnologias melhores, né? Se a gente pega, começando por variedade, né? Genética, hoje, na última pesquisa lá do Rubens, lá do IACE, do Marquinho, mostrando o perfil varietal, um perfil varietal diferente. Nós já temos hoje um perfil varietal um pouco mais moderno de substituição, que ainda não se mostrou a cara por 2 anos que a gente sofreu bastante no passado.
E as próprias tecnologias, né, de adubação foliar, foi citada aqui hoje, dos bioestimulantes, quer dizer, você tem uma série de ferramentas que pode levar a acreditar que repetir o passado e talvez com mais segurança, inclusive. Então, estou totalmente de acordo com o número. Zé Olavo, e aí? Bom dia a todos. Obrigado, Caio, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da visão do SAF com vocês. Parabéns pelas apresentações também, sempre muito aderente com a realidade, a gente vê, principalmente a nossa. Até a apresentação do Nilceu também mostrando o 12, o 13, começa a passar um filme na cabeça, né? Mas vamos lá. No nosso caso, até dando continuidade que eu falei em outubro, né? A gente está reconstruindo o canavial, né? Viemos de um 21 que foi terrível, né? 22 foi mais estável, a parte climática ajudou, também acho que tomamos algumas ações assertivas e isso depois, setembro, outubro começou normal, novembro tivemos um veranico também, deu uma assustada já, mas depois de 1º de dezembro para frente foi uma condição muito boa, né? E isso alavancou muito o canavial. Estamos vendo uma safra aí de 7% a 10% em relação ao passado, e um ATR muito próximo foi ano passado, porque vai ser uma safra mais longa, né? E vai requer também a gente tomar um cuidado com o canavial, porque vai vir uma pressão, já a gente está vendo um cenário muito bom de preço, e uma condição climática que pode aparecer devido ao ninho aí, toma cuidado com o canavial, a questão de qualidade de colheita, qualidade das operações aí, que pode ser um ofensor para o outro ano, né? A conta vem e vem cara, né? Então, a nossa visão, também o produtor, no ano passado, plantou bastante cana, um índice de reforma maior que vinha acontecendo, então tudo isso foi empilhando, né, para ter essa safra, né, que nos coloca também um ponto de preocupação, né, também da questão climática, do volume, que é um problema bom, né, a hora da seca você olha para o lado, você não sabe o que você faz, né, daí você consegue manobrar um pouco, né, então é bem isso, ok? Beleza, obrigado. Edson, e no Paraná, como é que está a situação? Boa tarde a todos. Boa tarde, né? Agradeço aí ao Caio, né, o homem da Canaplan, aí, mais uma vez pela participação no evento. Estou eu aqui mais uma vez para falar a nível de Paraná. O Paraná chegou a ter já 47 milhões de toneladas de cana. Hoje, o ano passado, colheu 31 milhões de toneladas. E quais são as perspectivas para esse ano? É repetir a safra, tá certo? Recordando um pouco de 2022, a safra, quando fomos iniciar, a gente achava que até agosto, setembro, a gente ia acabar com a cana, né? Mas nós temos um diferencial lá, que é a chuva durante a safra. Nós tivemos, na nossa região, 700 milímetros na safra passada, durante todo o período de safra. E isso aí fez com que o canavial se recuperasse de uma maneira brilhante. Tanto é que acabamos bisando cana e indo com safra até dezembro. Isso falando mais especificamente da Alto Alegre. E para esse ano, começamos já uma safra bem chuvosa, começamos lá dia 3 de abril, e já estamos com 30% da safra atrasada de moagem por conta de chuva. Tá certo? Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta lá. Escutei uns amigos aí falarem de pisoteio, safra com chuva, com umidade, tomem cuidado com a soqueira. Nós temos um espaçamento diferenciado lá, não é por conta de aumentar a produtividade, porque ele é diferente, não, é para pisar menos, porque é danoso e desastroso a umidade, você fazer a colheita, a umidade no solo. Tá? Observação aí para a gente ficar atento, aguardar um pouquinho, esperar, não vai entrar logo não. Tenha calma, tenha cautela. É melhor você bisar um pouquinho de cana lá no final de safra do que querer acabar com o canavial. Aí você acaba ele por 5 anos. A experiência nossa é grande nisso daí. Tá? Tome cuidado. Então, o Paraná deve repetir suas 31 milhões de toneladas. Você tem regiões que fazem o trato normal, você tem regiões que fazem além da normalidade, e nós temos regiões lá, mais ou menos 33% cada região, que o canavial não está legal, não está bom.
Então, o Paraná vai ter 65 toneladas, mais ou menos, esse é o número aí, não passa disso, para quem já teve 80 e 85, mas 31 milhões de toneladas, com um viés 2% a mais, pode ter 3%, mas nós não falamos em 5%, tá certo? Mas repete a safra do ano passado, tá certo? E como a gente saiu de lá ontem, né? Eu e meu companheiro ali, nós andamos 600 quilômetros em margem de em rodovias, né? E as suas margens a gente viu muita cana. Do estado de São Paulo, Paraná e São Paulo. Se a gente comparar os outros 2 anos anteriores, o canavial, assim, está muito bonito, viu, gente? A gente que percorre isso daí está diferenciado. Esses números aí, eu já sou mais otimista um pouco, eu acho que pode ser que chegue a 10%, tá? Pelo visual em relação aos anos anteriores. É a visão minha de Centro-Sul, tá? Mas de 5%, isso aí é tranquilo, isso vai acontecer. Beleza? Beleza, obrigado. Cássio, sei que está de volta a Grande Guariba, né? Jabuticabal faz parte, Pradópolis faz parte, Ribeirão só por causa do aeroporto. Vista Alegre está fora, viu, Jaime? Não vale, não. Está de volta a Grande Santa Adélia, como é que você está vendo lá? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Caio, por ter convidado a Santa Adélia em participar desse evento e principalmente desse painel. Bom, inicialmente eu corroboro tudo que os nossos colegas já falaram até agora. Sobra pouco para a gente falar, mas vamos falar um pouco assim. Primeiro, eu vejo que a gente desaprendeu realmente a estimar cana. Inclusive, hoje nós temos muitas ferramentas inteligentes, né? Os BIs da vida aí, que também, como eles usam as médias históricas, esses últimos 3 anos estão prejudicando, inclusive, essas ferramentas a nos ajudar. Então, a gente também vai ter uma safra maior em relação ao volume de cana, isso é inevitável já. Nós já teríamos, né, acho que na última reunião do ano passado da Canaplan, com as previsões, o que a gente viu no início desse ano, se falava muito de 8% a 10% a mais, né, da safra desse ano, e na Santa Adélia, eu acredito que também no Centro-Sul vai ser além disso. E sendo além disso, entra todas essas questões que todos já falaram, né? Essas preocupações com o manejo e principalmente do que isso pode refletir para a safra subsequente. Uma das coisas que a gente vê dentro das perguntas também que foram feitas, que se falou de margem ali também, né? Então, os preços se mantendo, se o etanol nada interferir para que degrade os preços do etanol, com certeza nós vamos ter que empurrar a nossa safra, né? Porque não é só a parte técnica que manda, aliás, ela não é a primeira que manda, a parte técnica agronômica, né? Mas provavelmente a gente vai empurrar a safra, né, para dezembro, e isso também tem um reflexo em relação à safra subsequente do próximo ano, se ainda não tivermos que empurrar e bizar cana, né, em função do que a gente pode estar vendo, do que nos foi apresentado, do fortalecimento da questão do El Niño, né, a partir de setembro, né? A gente ouvia que era um El Niño suave, já está se falando de El Niños mais fortes, né, de um El Niño mais forte, que pode nos trazer uma primavera-verão mais chuvosa do que a gente normalmente tem. Em relação a tudo isso, a gente começou uma safra, né? Nós temos 2 unidades, uma em Pereira Barreto, no extremo oeste do estado de São Paulo, e a outra aqui na região de Ribeirão Preto, no município de Jaboticabal. Em Pereira Barreto, nós já estamos há 1 mês com safra, né? Tentando, pelo menos, fazer safra. Realmente, essa questão, nas áreas que já estão fechadas, a gente está vendo um ganho relativo na soqueira muito maior do que o ganho relativo na cana-planta, isso é nítido. E assim, lá o programa de reforma certamente vai ser revisto, porque está difícil de colocar a cana para reformar, canaviais de 7º e 8º corte, dando 195 toneladas por hectare. Isso tem acontecido com frequência. A região de Ribeirão, especificamente aqui da Santa Adélia, nós começamos a safra, ou tentamos começar agora dia 18 de abril, fechamos algumas áreas, mas também entramos só em soqueira, basicamente nem começamos quase a tirar cana-planta em função de todo esse aspecto de umidade, de pisoteio.
Os ATRs estão em linha com aquilo que nós esperávamos, planejamos, né? Então, a gente está animado com a ATR, mas também estamos trabalhando fortemente com auxílio de produtos maturadores, além, né, de um manejo varietal mais especificado, com um cartel varietal mais interessante, que a gente vem trabalhando há anos. Aqui, o que eu vejo, ele vai ter um crescimento relativo em relação à Pereira Barreto um pouco menor, mas porque a região de Ribeirão Preto ela foi muito castigada nesses últimos anos, com seca, geada e esfenóforos. Nós temos os canaviais bastante falhados, que nós precisamos tratar isso e melhorar esse trato, principalmente na questão do combate a essa praga específica que está judiando muito, eu vejo, na região de Ribeirão. Eu vejo especificamente nos nossos canaviais da Santa Adélia, mas a gente é vizinho de muita gente e os sintomas você vê de longe, você sabe onde é esse fenómeno, não precisa nem ir no local mais, né? Então, com tudo isso, com todo esse cenário, nós teremos uma safra bem maior em volume de cana na Santa Adélia em relação ao ano passado. Provavelmente, a gente, em relação ao plano original, a gente vai estender essa safra para buscar aproveitar esses benefícios que os preços também podem nos dar. Beleza. Você falou de estimativa, né? Eu lembrei de uma história que eu já contei aqui, mas eu contei no ano ruim, né? Que era o Chico Vitorino, que era fiscal de turma, ele falava assim para o meu avô: doutor, no ano ruim, a gente calcula por baixo e dá menos, mas no ano bom, calcula por cima e dá mais. Então, fazer estimativa é bem complicado, né? A semana passada, lá em Pereira, Jaime, nós estamos reestibando tudo, né? Até lá. Eu saí com um dos colegas nossos que são especialistas, vamos dizer, em estimativa de campo, vamos chamar assim, né? E aí você via, não, isso aqui está estimado 80, mas eu acho que dá 100, mas vamos por 90, vai? É isso aí, é complicado. Já dizia o filósofo que é extremamente difícil fazer projeções, especialmente em relação ao futuro, né? Bom, gente, vamos para as próximas perguntas, antes da gente dar a última rodada nossa aqui. Por favor. Pode colocar a sequência das perguntas, aí, número 5. De novo, precisamos escanear aí os celulares para a gente votar. Pagou? Pagou aí. Volta ou não? Ou damos um jeito aqui? Tá bom, vamos lá. Ó, eu vou fazer a pergunta, vou mudar a pergunta aqui. Primeira pergunta diz respeito a inibidor de florescimento. E a ideia é entender se aumentou ou diminuiu o uso de inibidor esse ano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levantar a mão quem acha que aumentou, ou quem aumentou de fato o uso de inibidor esse ano. Vamos lá. Vai ter que ser meio no zóio. Agora eu vou acabar essa desse jeito mesmo. E quem acha que quem diminuiu o uso de inibidor? Um só. E quem ficou do mesmo tamanho? Só o Betão que cresceu mais, né? Mas, então, aparentemente, teve um aumento do uso dos inibidores de flor. Então, essa é a primeira pergunta. Vamos seguir agora a questão em termos de maturador, né? Uso, às vezes, até concomitante, né? Mas, no caso de maturadores, como é que vocês deve acontecer ao longo do ano, não é só mais no início, né? A mesma área tratada, vai acontecer o ano todo, nessa safra 23/24, pensando em chuva, ferramenta gerencial de custo-benefício ou não utilizo? Vamos lá para a votação.
Então, olhando as principais respostas, né? Vai acontecer ao longo do ano todo, sim, principalmente na safra de 24, pensando na chuva, e é uma ferramenta gerencial de excelente custo-benefício, aí somando as duas com 80%. Né? Muito pouca gente não utilizando, aí 6% apenas. Vamos para a próxima pergunta, sobre pragas. Vamos falar de broca e podridões e cigarrinha. Ah, é? Então, na questão de broca e complexo de podridões, como é que é a visão de vocês? O principal problema vai intensificar o controle, não vai intensificar o controle, não é o principal problema, mas vai intensificar, ou não é e não vai intensificar? Principal problema e vai intensificar, já é disparado aí. Bom, junto com, não é o principal problema, mas vai intensificar. Então, de qualquer maneira, o cuidado com o complexo broca e podridões aí deve seguir bastante intenso, né? Vamos para a próxima, que é de cigarrinha, na mesma linha. Vamos votar, então. Vamos lá, né? A musiquinha voltou, cara. Não é o principal problema, mas vai intensificar o uso do controle de químicos e biológicos, aí disparado na frente das outras condições. Ok, vamos para os fenóforos agora, que eu acho que vai receber as atenções aí de todos. Vamos lá. Sempre. Vamos lá. Olha aí, Caio, acertou, hein? 76,9% é o principal problema e vai intensificar. Eu acho que aqui tem uma grande discussão de como vai ser a intensificação, né? Porque eu acho que uma coisa que nós estamos apanhando um pouco é na efetividade dos controles, né? Mas, de qualquer maneira, disparado aqui o grande problema, mas claramente mostrando que não há descuido com os outros problemas, né? Vamos para a próxima pergunta, a última ainda de manejo, falando sobre plantas daninhas. Né? Tá, festival, né? Festival de plantas daninhas. Aí o ano passado foi complicado de controlar, né? Já vindo do ano anterior por conta de geada, de canavial que não fechou, né? Vamos votar, então, a visão de plantas daninhas. Mais difícil, mais fácil? Somente no que está falhado vai ser complicado? Vamos lá, eu acho que vai dar uma dividida aqui, Caio. Vamos lá, gente. De fato, aí, mais difícil que safras anteriores, talvez função da sequela que a gente vem aí de potencial de banco de sementes. Depois, mais difícil nos canaviais falhados, o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu acho que isso dá uma visão um pouco de como é que está sendo o manejo aí de tratos culturais, né? Nessa linha, e olhando já um pouco, a gente até chegou a comentar alguma coisa de tratos aqui na primeira rodada, vamos fazer uma segunda rodada um pouco mais rápida, mas olhando para essa questão dos tratos e já endereçando a safra próxima, que, inclusive, se tivermos chuvas aí maio e junho, pode ter uma correlação muito grande de aumento de produtividade da safra do próximo ano. Então, como é que fica a questão dos tratos, que a gente discutiu aqui agora, e também já olhando aí a vinda da soqueira, substituição, inclusive vis-à-vis a questão de redução, eventualmente, de reforma, função de produtividade. Cássio, vamos começar daí para cá.
Bom, vamos tentar lembrar um pouco das perguntas e corroborar aí com o que o público está entendendo, né? Em relação à inibição de florescimento e maturação, nós estamos fazendo mais, ou até fazendo no caso da inibição de florescimento, em função do acompanhamento que a gente tem na época de indução de maturação, que é na nossa latitude aqui, meados de fevereiro a final de março, mais ou menos, né? Então, nós fizemos o uso de inibição de inibidores de florescimento, principalmente nas canas que serão colhidas no segundo semestre, a partir de agosto, e aquelas que têm um potencial de florescimento maior. Mesmo as canas floríferas, que são colhidas até julho agora, a gente não faz, porque mesmo que venha a florescer, a possibilidade de dano é muito pequena, tá? Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando. Eu citei já na minha outra fala a questão dos fenófilos, é uma coisa que a gente está preocupado, sim, aqui na região de Ribeirão Preto, na nossa unidade aqui de Jaboticabal. A gente implementou mais uma atividade no trato de soca para ajudar esse controle, que é o que alguns chamam de desaleiramento, é a limpeza da linha da cana, tirando a palha de cima dela, né? Isso vai ajudar também no controle da praga, além de que eu sou um defensor de que, independente disso, a gente deve fazer isso, e a gente está vendo já umas respostas bastante interessantes, mas especificamente aqui a gente implementou essa atividade a mais no trato de soca, para que a gente tenha uma maior eficiência da aplicação do produto, né? Não tenhamos o famoso efeito sanduíche, né? Esse inseticida ficar alojado dentro da palha, e ele ir realmente para o solo. Então, essa é uma outra prática. Nas demais práticas, em relação ao controle de planta daninha, eu acredito que anos mais úmidos é mais fácil de controlar a planta daninha, né? Nós temos muito mais opções, o mato vem rápido, mas tem mais opções de produtos, e também a cana fecha mais rápido, né? Então, eu acho que é uma condição que nos dá de controlar bem a planta daninha. Assim, uma experiência agora recente, do ano passado, nós bobeamos um pouco, estávamos acostumados que em setembro, outubro, ainda não vinha quase mato, né? A gente não estava tendo as chuvas de início de primavera, e a gente bobeou um pouco nessa entrada, nesse controle, né? E tivemos alguns problemas, né? Principalmente aqui, em função também das maiores falhas no canavial, que dá um pouco mais de trabalho. Então, esse é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Com o início dessas chuvas, ver aonde vai haver a necessidade de uma catação, de uma segunda aplicação, ou sequencial, né? Que é o nome bonito da segunda aplicação, em todos esses aspectos, né? E, em função de tudo isso, eu acredito que, com uma safra úmida, nós sim vamos ter a condição de fazer um trato. Vamos dizer, se a gente faça as mesmas coisas que fizemos o ano passado, mas que vão ter uma resposta melhor em função das condições hídricas que nós teremos. Então, é basicamente isso. Excelente. Edson, e lá, como é que fica essa questão dos tratos aí de soqueiro? Eu sou suspeito em falar de um modo geral no Paraná, mas então eu vou falar mais especificamente onde a gente está situado, tá? Nós praticamente fazemos todos os tratos culturais que são necessários. O que a gente observou esse ano foi a broca numa intensidade muito alta, nós dobramos o controle em cima de broca, foi assustador esse ano, está voando ainda, não parou, né? Então, eu não sei, deve ser a condição climática, né? Porque ela ficou aí estagnada aí uns anos, né? E agora ela veio com tudo, tá certo? E como nós plantamos cana o ano todo, então nós temos controle praticamente o ano todo. No frio que dá uma acalmada, mas no restante a gente faz, e se precisar fazer em 100% a gente faz. Temos migdolos, que é um problema sério, então lá no preparo de solo a gente já faz uma barreira química, e depois faz no suco de plantio também. Nematóide também tem. Você vai anotando aí que vocês vão ver quais são os problemas que nós temos. Nematóide também nós temos. Esfenófilo e soqueira chegou, mas chegou judiando mesmo. Então, presença, ausência. Tem, faz. Senão, você não sabe o que está acontecendo. Uma coisa que é diferente, pelo menos para nós lá, né? Que é um pouco mais frio que aqui. Nós fazemos não o desenleiramento, mas nós fazemos um enleiramento. O espaçamento lá é 0,90 por 1,60, então nós colocamos toda a palha no 1,60 e deixa livre o 0,90 com as duas linhas de cana.
tá certo? Nessas áreas que a gente faz isso, quando tem geada, a cana sofre menos, tá? Aquecimento durante o dia. Então, isso para nós é fundamental também, além de uma brotação mais rápida, né? Nós temos a chuva, então, durante a safra, então a brotação é mais rápida. Inibidor de florescimento. Nós fazemos nas variedades floríferas a serem colhidas no terço final de safra, né? Como já foi dito, inicialmente você não tem tanto problema, se houver com intensidade alta, e até o meio de safra também não teria tanta implicação, mas as canas de finais de safra nós fazemos todo lubação. O ano passado nós fizemos 100% da nossa soqueira com vinhaça na linha mais o mineral ou cama de frango. Então, praticamente 100% de organomineral, né? Então, isso responde de uma maneira fantástica quando chove, tá certo? Quem puder e ter essa condição, vale a pena. Ou seja, nós estamos dando a condição para o canavial que ele precisa, tá certo? Então, o que sempre não está no nosso controle? A chuva, né? Então, orar, rezar para que chova. Valeu? Vamos lá. Bom, no nosso caso, questão de começando o maturador acredito que vai ser o ano inteiro, né? Vai ser uma ferramenta que vai entregar muito, porque a gente já sabe que entrega, né? Inibidor de florescimento, nós temos um censo varietal bem equilibrado na questão de florescimento. Eu não tenho problema de julho para frente de colheita, eu vou colher mais cedo, então o impacto é quase nada. Agora, esfenófilo é um problema, vem nervoso, a gente vem fazendo o que pode, né? Vem para pegar mesmo. E broca também, ela deu uma acelerada no último ano, até estava conversando com o Edson aqui, e mesmo o caso dele aqui também, praticamente dobramos a aplicação para segurar. Somente cana de final de safra tivemos algum problema. A parte nutricional, a gente está fizemos algumas mudanças interessantes, para ter um mais completo, mais robusto. A gente sabe que nutrição não dá para você trabalhar ou com isso ou com aquilo, tem que ser bem equilibrado, né? Então, conseguimos enquadrar dentro do manejo também. E planta daninha, grama seda também é outro problema, principalmente a colhedora vem plantando grama seda, né? A gente vê depois no final na linha plantando e difícil controle, mas a gente está batendo em cima também, porque principalmente os 2 anos para trás que o canavial demorou para fechar, planta daninha veio nervosa também, né? E agora é a hora de dar uma segurada nela, né? Então, intensificamos o controle esse ano, o canavial fechou, a gente faz nossa parte, São Pedro faz, ajuda, né? Então, mas tetos culturais é um negócio que é um tema importante para a empresa e não pode mexer, não. Luiz. Ô, Paulo, bom, não vou falar de produção, que não é a nossa praia lá, né? Mas o CTC, basicamente, nessa questão principalmente de praga e erva daninha, que foi colocado aqui, a gente atua em três bases lá, né? A primeira é o conhecimento, depois assistência técnica, depois geração de tecnologia para resolver. Conhecimento que a gente robusteceu lá a questão das informações de variedade, hoje a gente tem procurado fazer, até por sugestão de um comitê de clientes que a gente criou já há algum tempo, de gerar uma bula mais completa das variedades. Isso vale, inclusive, a resposta ou impacto a diferentes moléculas de herbicida, suscetibilidade ou não a determinadas pragas, maior ou menor, manejo diferenciado de adubação. Então, montamos uma série de ensaios que já começaram a dar resposta nesse ano, para você ter uma bula completa, né? Quando sair de lá, sair uma bula completa. Do lado da assistência técnica, a gente reforçou o time de assistência técnica nessa linha de doença, praga e erva daninha. Hoje nós temos consultores lá que têm procurado ajudar o dia a dia do cliente, aí com independência dos fabricantes, né? Que tem bons consultores, mas a gente atua de uma forma mais independente nesse sentido. E fundamentalmente em tecnologia, né? Nós estamos falando aqui de broca, que de fato a percepção nossa é que esse ano, depois dos 2 anos de seca, que deu uma puxada para baixo agora, acho que está voltando nervoso, como diz aqui o Zé Olavo. A cana-BT é a primeira das tecnologias para controlar, né? A eficácia dela continua altíssima, né? Para todo lado onde ela está espalhada aí, né? E nós estamos buscando outras ferramentas, né? Esfenófilo é o nosso sonho de consumo lá, estamos trabalhando com afinco para
para trazer uma cana. Já temos um gênio que controla, agora estamos buscando promotores. Promotores é como você constrói isso aí para que o trait atua onde precisa, né? Não adianta o trait de fenófilo atuar na folha, porque o bicho não vai lá em cima comer a folha. Então, não, mas já estamos com isso já em estufa, quer dizer, nós estamos com perspectivas boas, a resistência herbicida deve sair comercial aí logo, né? E doença, nós estamos investindo forte lá, principalmente nos Estados Unidos, no CTC Genome, para através de edição genômica, controlar a doença, né? Já estamos alguma coisa bem adiantada. Em mosaico, que não é uma doença importantíssima, mas ele foi uma prova de conceito bom, mas nós estamos buscando outras, inclusive, principalmente a ferrugem. Então, é a linha de atuação para poder trazer aí tecnologias que melhoram essa questão de manejo aí para o setor. Boas notícias, excelente. Jaime, e aí? Bom, só pegando a fala do Cássio, a gente tem como... Eu não sou um adepto a deslerar a palha lá, a gente tem um benefício grande para a questão dos produtos que a gente vai aplicar, perfilhamento da cana, então isso para nós é uma prática que a gente tenta fazer em 100% do canavial. Só a questão da broca, né? A pressão de broca foi maior esse ano, as chuvas começaram em outubro. A gente tem um levantamento só das primeiras semanas de safra, né? Não dá para você tirar por base, mas está com 0,6% de broca, contra 1,30% do ano passado. Então, a gente mexeu um pouco no manejo, não se dá para confirmar que vai se manter essa diferencial, mas acho que nós vamos ter um bom índice baixo de broca, né? Eu acho que a preocupação nossa aqui, apesar de os insumos ter caído, isso é bom sinal, mas a gente vai elevar o nosso uso de adubação no canavial, né? Quem faz a recomendação por TCH, com esses TCH que estão pintando aí, você vai ter que subir o nível de K2O, o nível de nitrogênio por tonelada de cana. Então, isso aí a gente vai ter que rever, né? Por outro lado, a gente está intensificando muito o uso de azospirilo nas áreas de aplicação de vinhaça localizada, é uma prática que a Nardini já incorporou para tentar reduzir um pouco a dependência do nitrogênio e ter um benefício que a gente tem certeza que vai ter bons resultados reduzindo o nitrogênio e adotando o azospirilo, né? Então, essas foram as grandes mudanças, né? Acho que os fenófilos é uma preocupação de todos. Nós temos um índice muito baixo, mas a gente não descuida, não. Onde aparece, aplica. Só que já teve um índice um pouco maior nas áreas que nós colhemos, então é um ponto de atenção. E não é uma polêmica, né? Tem aquela questão de a eficiência de aplicar junto à vinhaça localizada ou fazer o corte de soqueira, que é uma coisa que a gente não gosta muito de fazer, mas é o que tem. Então, nós estamos no momento de validar a aplicação de controle de xenóforos na vinhaça localizada, que a gente entende que vai ser o caminho também, né? Nós intensificamos bastante, a gente aumentou 40% o nosso uso de vinhaça localizada, e acho que também vai ter um bom benefício em termos de TCH. E do demais, planta daninha, não tem o que falar, tem que controlar mesmo, acho que vai ser mais fácil controlar a planta daninha. A nossa guerra lá é com mucuna, e a gente está conseguindo reduzir esse nível de infestação pela mudança de manejo. E maturador, para nós, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque se vocês quiserem comer manga, goiaba, se vocês quiserem, você vai lá em Monte Alto e Vista Alegre, que é a terra da goiaba e da manga, né? Tem muito limão, então a gente está muito em volta de propriedades pequenas, com frutas. Nós temos uma complexidade muito grande para fazer essa aplicação de maturador, né? Então a gente tem que escolher muito bem e tomar um cuidado muito grande. E questão de reforma, Paulo, eu acho o seguinte: não temos que ter dó, não, tem que reformar a cana. Um dia você sobe a régua, outro dia você bate para segurar a canavial. Só que você tem que reduzir, tem que reformar 15%. Um dia você segura a cana de 50%, um dia você reforma a cana de 90%. E assim, nada contra a 24, mas nós saímos de 2009 e encaramos uma 2010, né? Nós saímos de uma 2013 e encaramos uma 2014. Não sei se a 24 vai ser boa. Eu não tenho essa certeza. Então, reformar canavial para você ter produtividade para os próximos anos, para nós é um colchão.
O que leva a produtividade é o primeiro corte. Então, a gente não abre mão de reformar os 15%, pelo menos, do canavial. Eu não falei nada de Aporé, senão eu ia falar que a nossa moagem lá ia aumentar 300%, né? Porque nós estamos moendo pela primeira moagem, vai começar agora em comecinho de maio, e a gente vai moer em torno de 900 mil, né? Nós entregamos 300 mil ano passado como fornecedor, então é covardia falar que ia aumentar 300% a safra em Goiás, né? Tá bom? Excelente. Betão, vamos lá. Ô, Paulinho, vamos começar. Nós estamos focando muito, nesses últimos anos, principalmente esse ano agora, nós estamos olhando muito a correção do solo, tá? Isso está sendo muito importante para as demais práticas que nós vamos citar agora. E o que eu tenho visto também, que nós aumentamos aquilo que faz na análise, nós estamos aumentando de 1 tonelada a mais do que está mandando pela análise. Por quê? Porque nós temos visto que os calcários não vêm com o PRNT que eles realmente falam, né? E também a deriva, na hora de manusear, isso aí perde muito. Então, nós conseguimos aumentar um pouco mais isso aí e está nos dando um retorno melhor quando você começa com as outras práticas. Então, a correção de solo é uma coisa muito importante que está nos levando isso aí a ter sucesso nas outras operações. Quanto ao maturador realmente nós vamos utilizar esse ano, mas também estamos adotando uma estratégia, fazendo uma análise antes da cana, nós vamos ver todos os itens aonde o maturador corresponde mais, para depois realmente fazer com que a aplicação seja feita. Nós também temos um outro problema também da parte aérea na hora de aplicar, mas nós já estamos utilizando o drone, principalmente nessas divisas com outras culturas que possam vir ser cerceado pelos produtores que não estão no setor da cana, né? Pragas. Pragas nós estamos focando bastante, o fenófilo, como nós sempre tivemos, nós cortamos praticamente 80% do nosso canavial todo ano. Já estamos usando como uma ferramenta também para utilizar azospirilo, que está tendo um sucesso também. Nós estamos usando já no plantio e também na socaria, tá? Então, pensando, realmente nós não podemos tirar o pé, porque a estabilização de lavoura nossa é muito importante pelo aquilo que já foi mostrado aí hoje, a idade do canavial. E teve uns anos aí, por matéria de custo, né, nós tiramos um pouco o pé. Isso aí depois teve um impacto muito grande nos anos consequentes, subsequentes, porque ficava muito e a gente não conseguia, e realmente o preço da cana ainda está pior ainda naquela época, era bem pior, né? Então, isso hoje nós mantemos aí de 18% a 20% de reforma do canavial e nós vamos abrir mão disso aí. E também não temos esse privilégio de ter cana reformando com 100 hectares, porque nós mexemos num solo misto, né, Paulinha? 50% de areia fina e 50% de areia grossa. Então, dificulta mais. Então, isso aí, a gente também não abre mão disso aí. Vai ser um ano aí também dificultoso, porque, como eu falei, nós estamos com 50% só do plantio, mas nós vamos tentar tocar o máximo até quando der aí. Agora tem a preocupação das mudas, né? Como o Marinho falou, está tendo muito tombamento já, com solo úmido, e realmente isso aí dificulta, e nós vamos ter um problema de muda, talvez, mas nós vamos até a última instância aí, tá? O Luiz já está aproveitando, vendendo mais MPB, tá empurrando lá uns MPB a mais lá, para poder fazer com que não pare esse plantio tão cedo. Mas eu acho que tem que ter esse foco aí. Nós temos esse problema de praga lá, o que nós tínhamos no passado, graças a Deus, conseguimos baixar bastante, que é a broca, né? Aí, já está com índice bom, nós estamos fazendo mais o biológico agora para a broca do que o químico antes, porque quando você está com isso aí, tanto como esfenose, qualquer praga, a incidência alta, não adianta entrar só com biológico, você tem que passar um químico primeiro ali, para depois fazer as consequências, as subsequências em cima de biológico junto, aí fazer um mix disso aí. Mas tudo isso a gente vai aprendendo, né, Paulinho? Nós somos novos em cana, né? Então tem muita coisa a aprender. E vamos vendo aí e fazendo com que realmente aumente essas produtividades, que é o que a gente almeja cada vez mais. Obrigado, Betão. Marinho, para a gente encerrar, vamos lá. Estou vendo um 0-0 ali, ficou pouco tempo para mim. Está piscando 0-0, né, Marinho? Vou falar de uma maneira geral. Ao longo da minha carreira de plantador de cana, historicamente, tratar a soqueira custava 20 a 25 toneladas de cana por hectare. Esse era um número cabalístico. Você fazia uma pesquisa e ia bater nesse número. E
talvez nos últimos 10 anos, ele tenha ganho de 10 a 15 toneladas por hectare de custo. Eu não fiz esse levantamento, mas se alguém não concordar aí, mas que passa de 30 hoje já passa. Então, isso aí tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto econômico. Aqui ninguém gosta mais de cana do que de dinheiro, né? Não deve, principalmente quem toma conta da cana dos outros, né? Então, a última linha, o resultado, você não pode perder de vista. Se você está pondo um custo de trato com 10 toneladas a mais por hectare por ano, você precisa ter certeza absoluta que você está indo buscar essas 10 toneladas no resultado. E um outro aspecto preocupante é que quem trouxe esse aumento de custo, normalmente, foi o uso de controle químico, principalmente químico. Então, nós, também na minha história, a gente colhia a cana, adubava, aplicava herbicida e voltava para colher no ano seguinte. Era muito simples. E agora o pessoal entra 7, 8, 10, eu já ouvi falar até de 21 vezes num canavial. Então, essa profusão de uso de novas moléculas é evidente que nos leva a um desequilíbrio biológico. Exatamente o contrário do que nós temos que buscar. A gente só consegue usufruir melhor da natureza, do clima, do solo e das plantas, se a gente estiver em harmonia com ela, se a gente estiver equilibrado. Toda vez que você faz uma aplicação de alguma molécula, com certeza você está contribuindo para desequilibrar o sistema. Então, nós temos que ter essa preocupação na sustentabilidade de tudo que nós estamos fazendo. Será que nós devemos soltar essa quantidade de moléculas em cima dos fenóforos, ou a gente tem que investir num controle biológico mais sustentável? Eu estou só preocupado. Eu não estou dizendo quem está certo e nem quem está errado, sabe? Só que o caminho de você usar cada vez mais químicos leva a um desequilíbrio, às vezes, sem volta. O caso de citros na região de Araraquara, essa nossa região, é um caso histórico. Tipo, chegou uma hora que ele ficou inviável. Eu fui citricultor, eu fazia 2 aplicações por ano. No final, agora, o trator saía de um lado e entrava do outro. Ninguém parava de aplicar insumo. Então, a mensagem é essa. O equilíbrio, a sustentabilidade da nossa atividade, harmonia com a natureza, que tem que ser nossa aliada e não nossa... não pode ser agredida, né? E custo, dinheiro, porque nós não podemos pensar só nesse ano que o preço está acima de 25. Nós temos que atravessar aqueles vales que os meninos mostraram ali. A gente tem que saber navegar nos picos e nos vales e tem que ter reserva para tudo isso. Então, meu comentário. Excelente, Maria. Eu fiz uma conta rápida aqui, 28 toneladas, uma previsão, né? Bem alinhado com o que o Marinho falou. Bom, chegando ao fim aqui do nosso painel, eu diria que está todo mundo muito alinhado com os números colocados, com as perspectivas da safra, né? Mas ninguém está tranquilo. Está cheio de coisa para fazer, está cheio de problema para resolver, está cheio de pepino e não tem nenhuma garantia em relação ao futuro, à próxima safra. Então, tem muita água para rolar ainda, né? E muita coisa para ser feita. Eu só queria acrescentar um ponto na discussão de tratos culturais, tendo em vista o ano chuvoso, que é timing das operações.
eu acho que nós podemos ter um problema sério de timing de operação, de conseguir fazer as coisas na hora certa. Em grãos, esse ano foi geral, né? Muita coisa ficou sem fazer porque não conseguiu fazer, não conseguiu entrar. Eu acho que se tiver um ano chuvoso, nós podemos ter, dada a nossa demanda de logística, podemos ter problema aí também. Só queria acrescentar esse ponto. No mais, agradecer a todos pela participação, pelas considerações. Caio, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, gente.